Bora aprender hoje a fazer essa Carolina gigante com essa crostinha e ainda recheada de pistache. Vem comigo! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar a famosa choux au craquelin. Nossa, Natália, que nome difícil. Nada mais é, gente, do que aquela massa famosa, sabe, que a gente faz tanto a bomba de chocolate, também conhecida como eclair, quando ela é compridinha, ou também as carolinas ou profiteroles quando é redondinha. O que é, né, essa choux? Nada mais é do que essa massa maravilhosa que eu já ensinei inclusive aqui no canal, só que com essa crosta que é conhecida como craquelin. E aí o que a gente vai fazer também, né? Vai utilizar aquele creme de pistache que eu ensinei faz poucos vídeos atrás. Gente, essa receita, assim, ficou mais do que maravilhosa, ficou incrível. Se você quer fazer uma receita aqui do canal, eu falo, faça essa receita, ficou um espetáculo. Então, vamos lá aprender, mas é claro que antes vamos ver fotinhos do meu fofucho, do Vini. E se você também ainda não tá sabendo, aqui no canal a gente tem agora o Membros. Se você não faz parte, bora fazer parte do grupo de membros. É só você clicar aqui no box de informações, é o primeiro link, tá? Sendo membro aqui do canal, todo mês a gente vai ter live exclusiva para membros. Então, se você fizer a inscrição rapidamente, né, vai ter menos pessoas, você vai poder tirar todas as suas dúvidas com todas as receitas que tem aqui no canal, né? A gente tem também, né, a prioridade nas respostas e você tem stickers, é muito legal. Então vem ser membro aqui do Cooking Joy, beleza? Então bora lá parar de falação e fazer essa receita. A primeira coisa que a gente vai iniciar é com craquelin, que nada mais é do que essa crostinha em cima e é muito simples de fazer. Você precisa de 3 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente e 1/3 de xícara de açúcar. Aí é só você ir amassando ali com uma espátula até ficar mais homogênea, assim como você tá vendo. Chegou nesse ponto, você vai juntar meia xícara de farinha de trigo e 1/4 de xícara de farinha de amêndoas. Aí mistura mais um pouco. Agora você vai transferir para o papel manteiga, por cima coloca outra folha e você tem que abrir com um rolo, deixando em mais ou menos uma espessura de 3 milímetros. É só para vocês terem ideia, tá, gente? Mais ou menos 3 milímetros. Inclusive esse rolo que eu usei aí na tela, ele tem esses discos nas laterais, que eu já mostrei esse rolo aqui no canal. Ele tem o disco de 2, de 3, acho que de 6 e 10, se eu não me engano, milímetros. Então você coloca esses discos nas laterais, você deixa a sua base, né, perfeita, na mesma espessura de um lado e de outro, tá? Inclusive eu vou deixar o link depois aqui no box de informações, que é bem legal. Às vezes, né, tem gente que não tem facilidade de abrir com o rolo tradicional, às vezes fica muito fino de um lado, muito fino de outro, é bem legal. Fez isso, gente, o que você tem que fazer? Você tem que levar para a geladeira. A minha sugestão é colocar ou uma tábua ou uma forma embaixo e levar para a geladeira para ficar bem retinho. Enquanto isso, a gente vai preparar agora a massa da choux. O que você tem que fazer? Vai colocar na panela meia xícara de água, 2 colheres e meia de sopa de manteiga, uma pitadinha de sal e 2 colheres de chá de açúcar. Pode misturar ali de vez em quando ferver e a manteiga derreter por completo, você desliga o fogo e acrescenta de uma única vez meia xícara de farinha de trigo. Agora, com o fogo ainda desligado, você vai misturando muito bem com uma espátula e vai apertando ele contra o fundo para dissolver qualquer pelotinho de farinha de trigo. Quando a massa estiver completamente homogênea, você liga o fogo, deixa ele baixo e você vai jogando a massa de um lado para o outro até ela cozinhar. Isso demora mais ou menos aí uns 3 minutinhos. Então vai passando para um lado para o outro. Você viu que já formou ali mais aquela bolinha, né? Já tá ali mais firme. Você vai transferir para uma tigela e a gente tem que esfriar essa massa, porque agora a gente vai começar a adicionar os ovos. Você pode fazer essa etapa de 2 formas, ou você faz ali com uma espátula mesmo, ou até mesmo um batedor de claras, ou você faz na batedeira, que eu acho que é mais rápido, tá bom? Eu fiz aqui na batedeira para não ter que ficar mexendo ali com a mão. O que você vai fazer? Você vai ligar a batedeira, né? E vai ter que esfriar a massa, como eu falei. Gente, é coisa rápida, tá? É mais ou menos uns 3, 4 minutinhos depois que você ligou ali, a massa já deu uma esfriada. É só realmente para ela não estar muito quente, para não cozinhar os ovos na hora que a gente acrescentar. E qual é a quantidade de ovos? De 2 a 3, tá bom? Eu vou ensinar direitinho aqui para vocês como que você vê o ponto. O que você tem que fazer? A massa deu uma esfriadinha, você vai ali pegar um ovo, dá uma batidinha nele, acrescenta na massa e mexe a massa. Se você estiver fazendo principalmente com uma espátula, parece que deu tudo errado, porque parece que forma como se fossem uns pelotes assim de massa, sabe? Parece que ela não une muito bem, mas aí você vai mexendo, 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 até ficar um pouco mais homogênea. Chegou nesse ponto, você vai bater mais um ovo
e acrescentar ele. E vai bater mais uma vez. Aqui, dependendo do tamanho do seu ovo, se ele for muito grande, pode ser que já chegou no ponto. Natália, como é que eu vejo o ponto? A massa ela tem que estar lisa, ela tem que estar um pouco mais brilhante. E na hora que você pegar ela com uma espátula, gente, você vai ver que ela vai formar como se fosse um V no pingo dela. Inclusive, eu até virei aqui a minha espátula aí para vocês verem. Ela não estava virando, ela não estava chegando no ponto. Então, o que eu tive que fazer? Acrescentar mais um ovo? Não, acrescentar um pouquinho mais de ovo, que ela estava quase no ponto, tá? Então, o que eu fiz? Eu bati o meu terceiro ovo e aí acrescentei metade dele e bati mais um pouco. E aí, vocês acreditam que com 2 ovos e meio a minha massa já chegou no ponto? O que eu fiz? Aquilo que eu falei pra vocês, peguei a espátula, levantei ela um pouquinho e formou esse V na massa. Olha aí na tela quando eu jogo a massa na lateral, tá vendo que formou esse V? É exatamente esse ponto, tá bom, gente? Chegou nesse ponto, o que você tem que fazer? Você vai colocar dentro de um saco de confeiteiro. Você pode utilizar um bico de confeiteiro ou não, tá bom? Aqui eu utilizei aquele perlê, aquele redondinho, para facilitar, mas se você não tiver, não tem problema, é só cortar o saquinho ali que dá tudo certo. Como que a gente vai fazer agora? A gente já tem a massa e também já fez a massa inicial, que é o craquelin, que é a crostinha. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar essa crostinha que a gente fez de manteiga. Provavelmente ela já vai estar bem firminha. E aí você vai pegar um aro do tamanho mais ou menos que você quer que fique a sua sobremesa. No caso aqui, gente, ela cresce bastante, tá? Eu peguei um aro de 5 centímetros para ela ficar desse tamanho aqui que vocês estão vendo, tá vendo? Depois ela cresce, acho que para uns 8, 9 centímetros. É bastante que cresce. Então, você tem que pensar que vai crescer bastante. Ah, Natália, posso fazer ela grandona com um aro de 7? Pode. Posso fazer ela menorzinha? Pode. Vai a gosto, tá? Aí você vai pegar esse aro, vai cortar ali a manteiga bem delicadamente e vão render 17 unidades de manteiga e vai ser exatamente o que vai render depois pra gente também da massa, tá bom? Vai sobrar a manteiga ali na lateral, né? Esse craquelin, você pode fechar depois esse papel manteiga e guardar na geladeira para uma próxima receita. Então vai sobrar sim essa massinha de cima. É que realmente não tem como a gente fazer muito menos, senão fica muito ruim pra gente ficar abrindo, tá bom? A minha, inclusive, tá na geladeira aqui para a próxima fornada. Agora que você já fez isso, o que você tem que fazer? Você já fez os aros. Você deixa ele na geladeira enquanto a gente vai modelar elas na assadeira. Você vai pegar uma assadeira, vai colocar papel manteiga em cima e você tem que servir mais ou menos ali, né, um padrão para ficar do mesmo tamanho que a gente fez o craquelin em cima. Então, o que eu fiz? Eu peguei a parte de trás do papel manteiga, peguei um lápis e vim fazendo as marcações com o mesmo aro que eu utilizei para recortar. E o importante é você deixar mais ou menos uns 2 a 3 dedos aí de espaço entre um e outro, porque como eu falei para vocês, ele cresce muito bem. Depois que você riscou, você vira novamente, né, seu papel manteiga. E a minha dica, gente, para o papel manteiga não ficar dançando ali na sua forma, pegar um pouquinho da massa que você colocou no saco de confeiteiro e colocar um pouquinho embaixo da sua forma. Aí você cola o papel e ele não fica dançando, é muito mais prático. É só você ir colocando, né, nesses locais que você fez a marcação, né, de massa. É só você ir colocando a mesma quantidade de massa, vai acrescentando, acrescentando. Terminou de acrescentar, você vai pegar o craquelin da geladeira, tem que ser jogo rápido, tá, gente? Pega da geladeira e vai colocando uma unidade em cima de cada massa. É isso mesmo, gente. Agora você vai levar no seu forno, que já tem que estar pré-aquecido antes, tá? Então, antes de fazer essa etapa, já liga pro forno lá, deixa ele no mínimo 10 minutos antes, pré-aquecendo a 200 graus. Aí você coloca a sua massa lá dentro e vai deixar por aproximadamente uns 25 minutos ou até ela ficar bem estufadinha e levemente douradinha, assim como você tá vendo na tela. Lindíssimo, né, gente, o crescimento. Nossa, essa massa é um espetáculo. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que deixar ela esfriar um pouquinho. Eu prefiro deixar dentro do forno um tempo, tá? Então, eu abro a porta do meu forno, não muito, deixo ela meio entreaberta, sabe? Não precisa muito. É aquela, quando a gente faz suspiro, deixa bem pouquinho. Pode deixar um pouquinho mais aberto assim e deixa mais ou menos uns 5, 10 minutinhos para esfriar um pouco. Depois eu tiro, né, para não sofrer realmente esse choque térmico. Aí, o que você tem que fazer? Você vai rechear. Você pode rechear de 3 formas diferentes, tá? Você pode fazer um furo na parte de baixo, tá? Da sua massa. Ó, como que ela fica crocante, gente, ó. Estão escutando, né, ó? Maravilhosa. Você pode fazer um furo na parte de baixo, mas dependendo do seu recheio, se ele for mais cremosinho, depois ele fica manchando, né, o local onde você tá fazendo. Você pode fazer um furinho na lateral, que é o que eu vou fazer, ou tem muita gente que abre o topinho da massa
tira, recheia e depois coloca o topinho em cima. Vai a gosto. Aproveita e deixa aqui nos comentários qual é a forma que você vai fazer aí na sua casa. E aí você pode, como eu falei pra vocês, rechear com o que vocês quiserem. No caso que vocês estão vendo maravilhoso aí na tela, é esse recheio de pistache que faz poucos vídeos que eu fiz ele. Se você ainda não viu, eu vou deixar também o link aqui em cima. Mas é claro que você pode utilizar outros, né? Pode fazer um recheio de chocolate, pode fazer recheio de creme, pode utilizar Nutella, pode utilizar doce de leite. Mas assim, Nutella e doce de leite, eu acho que acaba ficando muito enjoativo porque cresce bastante, né? Então é muito espaço, mas aí vai a gosto, tá? Você pode rechear com o que você quiser. E ó, eu cortei aí pra vocês verem aí bem de pertinho, né? Fica um espaço super oco dentro dela, então por isso que eu falei pra vocês que dá pra rechear bastante, tá bom? Aí é só você colocar no bico de confeiteiro ali o seu creme e você vai recheando. E ó, preste atenção, o creme de pistache que eu fiz aqui no canal, eu coloquei pedaços de pistache grandes. Então nesse caso eu tive que utilizar obrigatoriamente, né, um bico um pouquinho maior. Se você usa um creme liso, você pode utilizar um menorzinho e o seu furinho vai ficar ainda mais bonitinho na lateral da sua chuva. Feito isso, é só devorar essa gostosura. Gente, olha a quantidade de recheio que fica. Nossa, vocês não têm ideia como isso aqui é um espetáculo mesmo. Faço aí na casa de vocês. Então, se vocês amaram essa gostosura, que eu tenho certeza, já coloca aquele like aqui embaixo. Compartilha esse vídeo com todo mundo que é bom demais. E ativa o sininho, tá? Se você ainda não ativou, porque assim você não perde nenhuma receita aqui no canal. Olha bem de pertinho, que demais essa massa crocante, esse recheio. E eu fico agora por aqui com a hora da maldade. Crocante por fora, muito recheio por dentro, gente. Ó, hoje eu tô sendo super maldosa com vocês, hein? Então façam essa receita porque é um espetáculo. Beijo, beijo!